Olá pessoal, neste vídeo eu vou abordar um exemplo de reconhecimento de voz com a Web Speech API. A Web Speech API está presente de forma nativa no navegador, porém ela possui aí o módulo de síntese de voz, que eu já abordei em um vídeo anterior, e ela possui o módulo de reconhecimento de voz. O módulo de síntese de voz ele está mais estável. Então ele funciona já em vários navegadores de forma mais estável. Já o módulo de reconhecimento de voz, ele ainda não funciona bem em alguns navegadores. Então eu testei ele com sucesso no Chrome, no Chromium e no Edge. Porém, ele não funcionou bem no Opera e nem no Mozilla Firefox. Mas provavelmente em novas versões ele pode funcionar bem nesses navegadores e também pode funcionar em outros navegadores, principalmente aí os baseados no Chromium. Bom, qual que é a ideia? Eu vou aqui primeiro demonstrar esse exemplo. Eu procurei aí fazer o exemplo mais simples possível do reconhecimento de voz com a Web Speech API, e nesse caso eu vou reconhecer a voz e eu vou transcrever para uma div, né? O texto vai aparecer aqui dentro de uma div, ok? Então eu vou clicar aqui nesse botão, a princípio ele aparece com o texto transcrever áudio. Ao clicar nesse botão, eu inicio a minha transcrição de voz, então tudo que eu falo vai aparecer aqui dentro dessa div. E cada pedaço aqui de transcrição é criado uma tag spam e é apendada, né, adicionada aqui nessa minha div, ok? Coloquei esse scroll aqui vertical, né? Caso eu enchesse aqui de texto, aí eu tenho scroll para navegar em todo esse texto. Mas tem várias formas, né, que você pode tratar isso. Então tudo que eu falo aqui ele vai transcrevendo para texto e apresentando nessa div. E se eu clico aqui no botão interromper, né? Aí a transcrição para, né, o reconhecimento de voz para o serviço, e o botão volta a apresentar aqui o texto transcrever áudio, caso eu queira continuar a minha transcrição ou reconhecimento de voz. Também é importante, né, a primeira vez que você for testar este exemplo, provavelmente o navegador vai pedir permissão, né, para acessar o microfone do seu computador. E outra questão também é que esse exemplo ele vai funcionar melhor se você rodar a partir de um servidor web, ok? Porque aí ele vai reconhecer o endereço e ele vai pedir a permissão apenas uma vez. Aqui no meu caso eu tentei testar fora do servidor web, né, abrindo diretamente o HTML, e aí toda vez que dava uma pausa na transcrição, né, que aí termina o evento da transcrição, ele ficava pedindo para eu permitir de novo o microfone. Então, para você ter uma experiência melhor com esse exemplo, testar ele melhor, eu recomendo que você rode a partir de um servidor web, ok? Bom, então vamos agora para o código. Eu vou deixar o exemplo completo na descrição do vídeo e eu vou abordar um pouco do funcionamento deste exemplo. Então aqui primeiro eu tenho o HTML. Os elementos mais importantes são a minha div, que é onde eu apresento toda a transcrição, né, do texto aí que foi reconhecido, né, através da minha voz, e o botão. Esse botão, ora ele vai apresentar o texto transcrever áudio, ora ele vai apresentar o texto interromper. E aqui eu tenho uma função do Start Stop Check, né, o nome que eu dei aqui para essa função, que é uma função que vai iniciar a transcrição, né, o reconhecimento de voz, se tiver parado, e vai parar caso eu clicar no botão, né, caso esteja em andamento a transcrição e eu clicar no botão, ele vai interromper também essa transcrição. Então, o mesmo botão eu uso para iniciar a transcrição ou para continuar, né, e uso também para interromper a transcrição, ok? Bom, então esses são os elementos mais importantes, a div, onde eu apresento todo o texto, e o botão que me permite iniciar ou interromper aqui a transcrição. Esse botão, então, ele chama aqui essa função do Start Stop Check,
E essa função, eu vou começar aqui por ela tem aqui uma certa lógica, né, do meu exemplo aí de reconhecimento de voz. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho aqui 3 blocos, né? Eu faço uma primeira condição que verifica se a transcrição ou reconhecimento de voz está em andamento. Então, caso esteja em andamento, eu cliquei no botão, significa que eu quero parar, né? Então, aí eu mudo aqui o meu flag, né, para falso, para o serviço de reconhecimento de voz e também mudo o texto do botão, né, para eu poder iniciar novamente a transcrição, caso assim eu queira. Então, esse primeiro if ele vai entrar se já estiver rodando o reconhecimento de voz, e aí ele vai interromper. O segundo bloco aqui, ele está verificando se já existe a instância do serviço de reconhecimento de voz, que é o Speech Recognition. Caso essa instância já existir, ou seja, eu já iniciei ela em outro momento, então eu vou apenas mudar o meu flag para true, né, indicando que eu estou com reconhecimento em andamento, e vou reiniciar aqui, né, iniciar o serviço de reconhecimento de voz. Então, esse caso aqui é um caso que eu já fiz o reconhecimento em algum momento e eu estou retomando, né? Então, essa instância ela já existe, eu apenas vou dar o start e vou mudar aqui o texto do botão para interromper. E o último bloco aqui, ele vai entrar caso eu esteja iniciando o meu reconhecimento de voz pela primeira vez. Então, eu coloco também aqui um flag em true, só que diferente aqui, né, eu estou chamando a minha função init, que é a função que vai fazer o instanciamento, né, vai criar a instância do serviço de reconhecimento de voz, ok? E aí eu mudo aqui também o botão, né, para interromper, para parar o serviço uma vez que ele estiver rodando. Então o init aqui, ele vai ser executado apenas a primeira vez, né? Aí se eu quiser parar, eu dou um stop, se eu quiser retomar, eu dou um start. Então vamos ver como que é feito esse init, a inicialização, né? A primeira vez que eu clico no botão para iniciar o reconhecimento de voz. Então aqui eu tenho o meu init. Então o init, ele primeiro cria aqui a instância, né? Aqui ele faz uma primeira linha apenas para atribuir como Speech Recognition. Dependendo do navegador, ele pode estar ainda com o nome de protótipo, né? O WebKit Speech Recognition. Então ele verifica qual que se existe esse módulo ou se existe com esse outro nome e atribui com o nome definitivo aqui de Speech Recognition. Então aqui eu crio a instância do serviço de reconhecimento de voz da Web Speech API. Faço algumas configurações, adiciono um primeiro span na minha div, né? E aqui eu vou criar 2 listeners. Eu vou criar um listener para quando eu já tiver um resultado de reconhecimento de voz, e aí a cada resultado ele faz um append na minha div, né? Ele adiciona esse resultado criando um span e appendando na minha div, né? Que essa div aqui eu chamei de words, né? E eu tenho um outro listener que é para quando eu finalizo, dou umas pausas no reconhecimento de voz. Então tem um primeiro listener que é para todo resultado de transcrição ele adicionar na minha div, ok? E um segundo listener que quando eu dou as pausas de final de transcrição, ele chama aqui uma função verifica status. Aí caso, né, a minha flag ainda seja verdadeira, ele continua reconhecendo a voz e continua transcrevendo. Caso não, caso já tenha clicado para interromper a minha aplicação de reconhecimento de voz, né, aí a flag vai estar em falso e ele vai parar também de transcrever a minha fala. Bom, então esse é um exemplo aí que eu queria demonstrar para vocês. Aqui ele está o mais simples possível, né, apenas reconhecendo a voz, colocando aqui na div, né, apenas 2 listeners, né, um para durante o reconhecimento ele appendando aqui cada resultado e outro para no final do reconhecimento ele interrompendo e verificando se eu quero continuar ou não com a transcrição da minha voz, tá?
Então eu vou deixar o código aí para vocês na descrição deste vídeo e aguardo vocês aí nos próximos vídeos, ok? Até mais!